em 2024, Célio quer estar advogando no eleitoral ou candidato? Porque muita gente pergunta. Já recebi aqui perguntas, Célio é candidato, vereador, vice-prefeito, prefeito, enfim. Muita gente pergunta pela sua militância, né? Embora você já tenha disputado uma eleição que foi bem votado, participou, articulou de algumas campanhas, mas muita gente pergunta, e agora? Célio vai deixar? Porque diz que quem é uma vez não deixa nunca, né? E o que é que você pretende? Como é que você se vê em 2024? Veja, eu tenho dialogado muito, Rafael, com as pessoas, ouvido as amigas, os amigos de militância política, conversado na rua também. Eu circulo muito em Guarabira, vou a muitos lugares e faço questão disso para que eu possa sentir o dia a dia da nossa gente e o que é que está afetando a população e, obviamente, dessa forma também ter uma diretriz para as minhas decisões. E ouço manifestação de gente que chega e diz: olha, você dedique-se à advocacia porque tem muito futuro pela frente. Seja candidato, não. Outro que diz assim: volte para o rádio. Aí vem outro diz: dispute a eleição, seja candidato a prefeito. Vem outro diz: você seria um bom vereador. Enfim, há muitas opiniões nesse sentido. Eu tenho tido a sapiência de ouvir a todos e todas e dialogar internamente com o partido. E daqui para o início do ano eu devo ter alguma definição com relação a isso. Mas tenho afirmado de forma reiterada nas minhas declarações públicas de que em relação a prefeito eu não vou disponibilizar o meu nome, porque tem uma outra opção diante do quadro e eu teria legitimidade se eu o quisesse fazer, mas entendo que eu contribuo muito mais não colocando meu nome à disposição para esse cargo. O que não impede, obviamente, de eu disputar, e algumas pessoas têm ventilado isso, a vereança. Afinal de contas, são 15 vagas em Guarabira e há uma percepção também coletiva de que a Câmara precisa elevar o seu nível de atuação e de debate, sem nenhum demérito com relação ao mandato de quem quer que seja, porque eu respeito cada vereador e vereadora, afinal de contas, eles foram levados à Câmara pelo voto da população. Então você admite disputar uma das vagas da vereança? Admito, mas não tenho uma decisão tomada com relação a isso. Também, se eu não disputar, eu estarei muito bem representado por companheiros de partido que já têm mandato, a exemplo do vereador Josa da Padaria, e de outros que não têm e que eventualmente vão disputar essas eleições. Uma coisa é certa, eu vou estar em 2024 advogando no ramo mesmo do direito, do mundo do conflito, do litígio, buscando dar a minha contribuição enquanto operador do direito, mas vou estar também fazendo política, militando, a fim de que a gente possa discutir com Guarabira o que serão esses próximos 4 anos a partir de 2025. Vamos esquentar, Rodrigo? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. É contigo. Porque agora, Célio falando, essa possível candidatura à vereança aqui em Guarabira, existe também um comentário que quem está preocupado com essa sua candidatura é Josa da Padaria, que ele foi um apoiador seu por diversas vezes. Célio, Alves e Josa da Padaria, até se confunde a história na política aqui em Guarabira. Josa da Padaria preocupado com a candidatura de Célio. Célio não fica nem um pouquinho preocupado com a vaga de Josa da Padaria? Célio não vai atrapalhar a candidatura de Josa? Eu tenho conversado, Rodrigo, com Josa todos os dias, muitas vezes almoçado, tomado café, às vezes tomado também uma cachaçinha. É bom, a gente faz gosta, parte, né? Afinal, ninguém é de ferro. E a mim ele nunca externou essa preocupação. Sim. E eu tenho uma relação com Josa muito próxima, né? Por conta da nossa trajetória, da nossa correção mútua, de sorte que ele nunca deixou isso claro para mim. Obviamente que as pessoas fazem a especulação, alguns acham, por exemplo, que se eu disputar vai ser ruim para o vereador A, vereador B. O fato é o seguinte, há 15 vagas. Os 15 querem ser reeleitos. E há outros que serão candidatos, alguns já definidos e outros cogitados, que não estão com mandato. E esses que não estão com mandato vão disputar uma dessas 15 vagas. Então, alguém vai ter que deixar a Câmara para dar vaga a alguém novo. Ou, de repente, a população vai reeleger os 15. Mas nenhum vereador, nenhum político depende essencialmente
desse ou daquele fato, dessa ou daquela candidatura, se ela venha a existir ou não. Porque cada um tem o seu trabalho, tem a sua trajetória, e o voto é uma coisa muito complexa. Por exemplo, muita gente que eu nutria, Rafael, a expectativa de votar comigo para deputado estadual não votou, surpreendendo até Guarabira e a previsão de muita gente. Já tinha eleitor que eu nunca imaginei votar em mim e votou. Se você observar, eu posso aqui até citar vários exemplos, mas levaria um bom tempo, porque são muitos os casos. Porque essa decisão do voto, ela passa por uma série de fatores que às vezes desafiam até mesmo a ciência, não há como explicar. Então não necessariamente quem vota no vereador Josa numa eleição vai votar nele novamente, ou vai votar em A ou em B, ou quem votaria eventualmente em mim, se eu não fosse candidato, poderia votar nele, ou votar no vereador Bica, ou no vereador A ou B, é muito relativo. De sorte que cada parlamentar e cada político faz a sua atuação, buscando um resultado, independentemente dessa conjuntura. Veja, a eleição passada, 2020, fazia 20 anos que Josa havia sido vereador, por sinal mais votado nas eleições de 2000. Eu tinha 20 anos de idade. Na eleição passada de 2020 eu já tinha 40. E Josa, depois de 20 anos, voltou à Câmara Municipal. E voltou ocupando uma das 15 vagas que estavam ocupadas. Porque essa é uma decisão do eleitor. Essa é uma decisão do eleitor. Josa faz um grande mandato. Eu tenho, inclusive, na medida do possível, contribuído com relação ao mandato dele, porque ele me pede sugestões. E digo a você aqui que eu tenho pesquisas internas, porque eu trabalho com dados, com ciência. Eu escuto muita especulação na cidade sobre o quadro político, sobre isso, sobre aquilo, e eu faço questão de buscar pesquisa para saber realmente o que está acontecendo. E nessas pesquisas internas, Josa está bem colocado, situado ali entre os 6 primeiros, entre os 7 primeiros, ou seja, é um acréscimo grande, inclusive, porque ele foi eleito já ali na 14ª posição, né? Afinal de contas, volto a dizer, havia 20 anos que ele não estava na Câmara e obviamente que havia alguma dificuldade também para que ele pudesse retornar. E de 14º ele aparece nas pesquisas aí na casa de 6º, de 7º, houve, portanto, um avanço. E isso é o quê? É reconhecimento ao mandato dele, que eu não tenho dúvida nenhuma, sendo eu candidato ou não, será renovado em 2024. Existe e a aí, Câmara vai ganhar muito com isso. Se fala muito em Guarabira também, Josa da Padaria, Célio Alves e Renato Meireles. Vai ser mais uma vez uma disputa entre Célio Alves e Renato Meireles, porque teve muita confusão na última campanha. Não, eu nunca fui candidato contra ninguém. Eu sempre fui candidato a favor da população. Porque, veja só, imagine se eu não estaria muito mais sossegado, ficando, por exemplo, no escritório de advocacia, cuidando da minha clientela, recebendo meus honorários, saindo dali para casa, enfim, no final de semana encontrando com os amigos, seria muito mais cômodo para mim. Na medida em que eu participo da política, seja com mandato ou sem, ocupando cargo público ou não, é porque eu me incomodo com a realidade de Guarabira. É porque eu sou sabedor, por exemplo, de que há um posto de saúde fechado em Itamataí há mais de um ano e a população está padecendo sem saúde. É porque eu sou defensor da causa animal e ando pelas ruas de Guarabira e vejo os animais abandonados à própria sorte. É porque eu percebo que a nossa infraestrutura está muito capenga. É porque no dia a dia eu sinto uma falta de projeto, de planejamento de norte para a cidade. Então essas coisas todas me movem a estar na política. E quando eu participo, não é porque eu queira ser contra A ou B, eu não faço política desse jeito. Eu faço política em defesa de ideias. Mas o senhor acha que os 3 conseguem se eleger? Não sei, isso é um exercício de futurologia. Na pesquisa, não dá para saber. Tá a pesquisa, os 3 conseguem aí na pesquisa o senhor se eleger? Não, na pesquisa eu nem apareço, porque nem candidato eu sou, né? A pesquisa é para avaliar os 15 que tem mandato. Não vai aparecer a partir de agora? Os 15 que tem mandato, não, porque eu não estou dizendo que sou candidato. Algumas pessoas é que desejam que eu seja, né? Obviamente, não deseja não? Também não. E você não deseja não? Não, eu não tenho posição firmada com relação a isso. Quem faz política tem que ouvir muito mais e falar muito menos. E vai deixar para quando? Pro ano que vem, Célio? Ah, tem muito tempo. Tem muito tempo. Uma campanha menos de um ano. Sim, o meu relógio é diferente. Na eleição de 2022 eu decidi somente pela candidatura por volta do mês de março, mês de abril. E fui candidato.
Mas você não ganhou, não foi isso não? O erro não, Célio? Não. Se fosse assim, teria gente aí que seria eleita toda eleição, porque se candidata no outro dia seguinte é uma derrota. A dinâmica da política é muito diferente. Olha, eu vejo inclusive uma pressa aqui em Guarabira sobre definição de nomes de candidatos e coisa e tal, de um modo geral, e eu fico sempre imaginando o seguinte: será que se essas pessoas se definirem hoje que são candidatas, o TSE vai antecipar as eleições? Não vai. As coisas acontecem a seu tempo. Não adianta.